Vou contextualizar um pouco a questão de gênero e a diversidade sexual. Um pouco mais voltada à questão da diversidade sexual pela própria questão da exploração sexual. Depois eu vou me atentar mais a isso, na questão das travestis transexuais adolescentes e essa exploração sexual também de adolescentes gays e a questão da violência de gênero com a questão das lésbicas. Pode passar. Aqui a questão de gênero, né? Conjunto de normas e valores e costumes que a sociedade, né, historicamente, vem construindo, culturalmente, hierarquizado com a questão do masculino e feminino, né? E essa relação de gênero, a gente vai ver que, quando se coloca a questão LGBT, né, a questão das lésbicas, gays, bissexuais, ela vem também criando papéis de gênero e também isolando e explorando essa população. Pode passar. Eu conceituei a questão da homossexualidade, porque todo mundo fala, é homossexual, todo mundo é homossexual. Então, a gente precisa ter um pouco da questão, por que a gente usa a homossexualidade, o contexto. Né? Antes, era usado o homossexualismo, a homossexualidade era tida como doença, e agora, recentemente, no dia 17 de maio de 1990, então, no dia 17, é um dia que o movimento coloca como Dia Nacional de Combate à Homofobia, que é exatamente quando retirou da OMS a tipificação de doença, e agora se fala homossexualidade. Então, pode passar. Né, o preconceito, principalmente da questão LGBT, é aquele velado, mas que eu vou colocar um pouco mais na frente na pesquisa, formado antecipadamente, sem ter o maior conhecimento do que é a orientação sexual e a identidade de gênero. Pode passar. E a discriminação, que a gente faz uma diferenciação entre preconceito e discriminação. Né? O preconceito ele fica velado, a pessoa não externaliza, e a discriminação é quando chega a vias de fato da pessoa não poder exercer a sua cidadania de alguma forma por conta do preconceito, e aí gera a discriminação. Pode passar. Eu vou passar um pouco mais rápido, né? Assim, se vocês, por conta do tempo, eu compreendendo aí a organização. Então, as pessoas aprenderam a identificar e classificar lésbicas, gays, transexuais, travestis e transgêneros, né? E agora há um consenso internacional, inclusive, que eles estão juntando tudo, né? Travestis, transexuais e transgênero numa letra só, feita pela mídia, né? O estereótipo que a mídia constrói a respeito da questão LGBT. E aí eu só vou pincelar aqui. A gente viu agora a Veja, na semana passada, falando sobre jovens adolescentes gays, né, quando se assumem com 14, 15 anos, e falando que a vida é linda, é maravilhosa, que eles não tiveram nenhum problema, né, aceitação, que a verdade não é essa, né, e agora eles estão querendo maquiar uma violência, uma exclusão social que existe. Né, e a gente vê sempre que a mídia ela tenta burlar essa questão, principalmente quando a força, né, o segmento, a população começa a se mostrar mais. Eu acho que o caso LGBT é essa, e a mídia começa a criar vários olhares e, inclusive, a confundir, né, com a vida dessas pessoas. Pode passar. Eu vou colocar aqui sobre a homo, lesbo e transfobia, mais conhecida como homofobia. Né? O movimento fala um pouco sobre homo, lesbo e transfobia pela questão da identificação dos sujeitos. Né? Acho que a transfobia ela é muito mais vista por conta das próprias travestis estarem mais expostas, né, pelo seu trabalho na rua. Mas é isso, a manifestação, o ódio, a aversão, a intolerância e as práticas de violência contra a população LGBT. Não só violentas, mas como também simbólicas, né, psicológicas, não só no caso da violência física. A PLC 122 é uma lei que está no Congresso Nacional, que fala que tipifica a homofobia como crime. Né? Há uma grande resistência de setores
fundamentalista dentro do Congresso, né, das bancadas mais reacionárias, no sentido de liberdade, do direito de liberdade. E aí a gente vê que está parado, inclusive, na a Comissão de Direitos Humanos do Senado, ou seja, passou em várias comissões, né, de Seguridade Social, e agora está na Comissão de Direitos Humanos, e a gente está com dificuldade de aprovação lá com os deputados Crivella, Magno Maltas, entre os outros que vocês já devem conhecer. Pode passar. Né? Aí eu coloquei um pouco sobre o que é a orientação sexual, né? O desejo relacionado à pessoa com quem desejamos nos relacionar amorosamente, sexualmente. Não é uma escolha consciente, é um sentimento e tal. O tema orientação sexual é considerado atualmente pelo movimento LGBT o mais apropriado quando se fala de desejo, não uma opção sexual, né? Ninguém opta por passar por toda a discriminação e preconceito, mas sim a orientação sexual dessa pessoa é que vai, né, os desejos que ela vai construindo durante todo o seu processo de vida, que vai dizer, que vai colocá-la exatamente na condição de orientação e não de opção, né? Aí eu coloquei, ninguém decide que quer escolher amar A ou B ou vice-versa. Pode passar. Contextualizei aqui a questão de cada um, né, das questões da orientação sexual, da homossexualidade, as lésbicas, né, pessoas de gênero feminino que se relacionam sexo afetivo com outra pessoa do gênero feminino, gay, pessoa do gênero masculino que tem desejo relacionado com sexo afetivo com outras pessoas do gênero masculino, e bissexuais que se relacionam com ambos os sexos. Pode passar. Aqui eu coloquei identidade de gênero, né? É um indivíduo que possui identidade de gênero oposta ao sexo biológico. Então, ou seja, homens e mulheres transexuais fazem ou pretendem fazer a transição do sexo de nascimento com o sexo oposto. Né? A gente vê agora o governo federal acabou da portaria, o planejamento de colocar a questão do nome social das travestis transexuais no serviço público, né? Agora também só essa semana teve várias portarias também interessantes. A do Itamaraty foi garantindo que os casais do mesmo sexo possam, né, dos consulados possam sim viajar com seus companheiros ou suas companheiras, não mais como serviçais que era antigamente, né, não podiam levar, a família poderia ir, mas né, se fosse um heterossexual poderia ir, mas no caso de um gay com seu companheiro há mais de 10 anos, não poderia, teria que ir como serviçal para morar em outro país. Isso aí é muito interessante, que o governo está dando vários passos nesse sentido da questão que eu vou falar mais na frente sobre a homofobia institucional. Então, e assim, é interessante essa questão do processo transexualizador, da identidade de gênero, é que na identidade, quando o SUS ele garante o processo transexualizador, o Conselho Nacional de Medicina do Homem para a mulher. A questão quando a mulher, né, o sexo feminino, para fazer o processo transexualizador para o sexo masculino, ou seja, por mais que a gente saiba que a cirurgia de implante, né, da questão do pênis e de adequação dos órgãos genitais todos, mas passa também por outras questões que são hormonais, que são a própria retirada dos seios, retirada dos ovários, né? Só que a medicina o Conselho de Medicina ainda não tem um posicionamento sobre a questão do feminino para o masculino. Só tem um posicionamento do masculino para o feminino. Ou seja, virar mulher pode, virar homem, espera aí que não é bem assim. Então, é uma questão de gênero forte aí. Inclusive, o Ministério Público está chamando a gente para conversar sobre isso, sobre essa questão, porque a gente tem um caso bem claro da questão. O presidente da Praia de São Paulo, que é o Xande, ele teve um problema de mioma e tal, e aproveitou, não, pois eu quero retirar meu útero, fazer logo, começar logo a fazer o processo transexualizador. Não pôde.